Olá, eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um programa Diálogos e você está convidado a fazer parte aqui do meu cantinho de bate-papo. Fica comigo porque o programa de hoje já está no ar. No Brasil, 30 pessoas cometem um suicídio por dia. Nós somos o 8º país do mundo em número de casos. Desde 2014, durante todo o mês de setembro, é realizada mundialmente a campanha Setembro Amarelo. O movimento visa aí conscientizar a população sobre o suicídio. Ao meu lado, a doutora Valéria Barreto Novaes, ela é médica psiquiatra e membro do conselho diretor da Associação em Defesa da Saúde Mental. Boa tarde, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Diálogos e eu tenho certeza que hoje o tema é delicado, mas a gente vai tentar ajudar muita gente em casa, né? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, telespectadores. É uma oportunidade muito importante a gente orientar as pessoas e falar sobre um tema que muitas vezes é tabu e as pessoas tendem a ocultar, a esconder. Agora, doutora, por que tanta gente comete o suicídio? Vem em decorrência aí das doenças de transtornos mentais, de certa forma? Patrícia, existem alguns fatores de riscos que estão associados, né, ao suicídio. Como, por exemplo, ser homem, separado, divorciado, a pessoa que vivenciou perdas recentes ou perdas de pessoas queridas ou perdas financeiras, perdas de um status social, pessoas jovens atualmente, que têm aumentado muito a taxa, e idosos, algumas profissões, dentre elas profissões relacionadas à área de saúde, como dentistas e médicos, policiais, né? Todos esses a gente vê como pessoas que os dados apresentam que tem um risco maior. Mas algum tipo de estresse, o estresse faria parte aí dessas estatísticas? Profissões estressantes? Com certeza o estresse favorece tipo assim, um gatilho. É um estopim, né? Estopim, para que as pessoas passem se tem uma genética de um transtorno mental, aquela doença se manifestar, né, e levar a pessoa à tentativa e, consequentemente, com o passar do tempo, vir a se suceder, né, ao tirar a sua vida. Existem alguns transtornos mentais que estão associados a uma taxa maior, né, de suicídio e tentativas de suicídio. A depressão ainda é a maior causa? Sim. Os transtornos afetivos, transtornos do humor, como a gente chama, dentre eles o transtorno bipolar, né, que é aquela pessoa que tem momentos que está eufórica, humor, né, em outros momentos está deprimida, né? O período mais perigoso para isso é o período depressivo, né? Pessoas que são dependentes químicos, num momento de impulso, ela pode cometer o suicídio. Pessoas que têm transtornos de personalidade, dentre esses são os transtornos que são muito frequentes e que a gente deve ter um olhar mais cuidadoso para essas pessoas. Exemplo? A esquizofrenia também, que é um transtorno psicótico, tem uma taxa bastante elevada, cerca de 10% dos esquizofrênicos cometem suicídio, eles não tentam, eles realmente cometem, e o transtorno bipolar está no topo da lista. Agora, é importante essa campanha aí do Setembro Amarelo, doutora, a senhora está até de amarelo e trouxe até uma camiseta que mostra, né, a importância, porque o diálogo, a conversa, a família é sempre uma boa tentativa aí de tentar evitar o pior, né? Por isso que é importante essa campanha para educar a sociedade, né, sobre os riscos do suicídio. Porque muitas vezes a família está convivendo no dia a dia com aquela pessoa, mas ela não percebe, né, onde aquela pessoa está caminhando, para onde. Né? Então, assim, você ficar atento, se você sabe que já os fatores de risco, né, e você
cola naquela pessoa quando ela começa a apresentar indícios, uma mudança do comportamento no sentido de que ela não faz mais as coisas que ela sempre gostou de fazer, ela está mais isolada, ela está falando menos do que o habitual. Doutora? Sim, são os sinais de que aquela pessoa provavelmente ela está entrando num episódio depressivo e que pode e deve buscar ajuda para que isso não se agrave, chegando ao ponto da pessoa tentar tirar a sua vida. Agora, doutora, eu já até comentei aqui no programa, em outras oportunidades, eu tive uma depressão pós-parto que foi horrível, porque muita gente fala assim, é frescura, vai lavar um pouquinho de roupa que passa, vai lavar louça, que isso daí é ter o que não fazer, né? É importante dizer que a depressão é uma doença, então ela tem tratamento, a gente pode fazer uma terapia, a gente pode se medicar e tem cura, né? Não é que a pessoa depressiva, todo depressivo vai tirar a vida, não é isso. Uhum. Então tem que estar atento, e isso eu digo por experiência própria, porque eu passei por isso, que só a terapia e as medicações me ajudaram a sair da depressão pós-parto, porque realmente é uma situação terrível. Você nunca imagina que vai passar por uma situação dessa. E graças a Deus, na minha situação, eu estou dando aqui meu depoimento, eu não recusei a minha filha. No caso, eu me recusava, eu me rejeitava, eu achava que eu não ia ter condições de cuidar daquela criança. Imagina, você no ápice da maternidade, né, a felicidade, que essa felicidade se transformar em tristeza. É muito horrível isso, né? A depressão, diferente do que muitas pessoas imaginam, não é um estado de espírito que você, eu tô triste ou eu fico deprimida devido a um fato que ocorreu na minha vida. É um sintoma É um mesmo. sintoma e envolvem alterações neurobiológicas importantes. Taquicardia, dor de cabeça, angústia, aperto no coração, tudo isso a gente sente, é físico mesmo, né? Sim, tem alterações bioquímicas, né, de neurotransmissores cerebrais que levam a pessoa a sentir tudo isso. Não é uma coisa que depende do estado psicológico dela e que com o esforço que ela queira, ela consegue sair daquele quadro. Vou dormir e vou acordar bem, né? Não é assim. Não funciona assim, né? A gente sabe que na depressão a pessoa tem alteração, né, de neurotransmissores, a serotonina, que está diminuído no cérebro e que precisa voltar ao nível normal. Só para a gente explicar quem está em casa, a serotonina é a substância do humor, né? Sim. Então quem tiver com essa substância abaixo, faz com que aquela pessoa fique mais triste, né? Sim. Com frequência. E aí, para que você recupere esse nível de serotonina e o nível de funcionamento, você precisa tomar medicação. Claro. Né? Eu costumo dizer, é como quem tem diabetes. Toma insulina, né? Como quem tem pressão alta, que tem que tomar o antihipertensivo para normalizar a pressão. Então, os transtornos mentais, eles funcionam da mesma forma. Né? Então, a gente precisa encarar dessa forma e não... E quebrar esse tabu esse tabu. Por que as pessoas acham que consultório de psiquiatra é lugar para maluco? Por que esse preconceito ainda? Eu acho que vem de longas datas, quando a psiquiatria tinha poucos recursos para tratar as pessoas, então a gente não conseguia controlar, né, os quadros de agitação, de agressividade, de autoagressividade também. Então isso levava a que as pessoas não tivessem um tratamento adequado e elas viviam em crise. E as famílias naquela época isolavam os seus loucos, né? E aí criou-se, eu acredito que criou-se esse tabu muito a partir daí. Atualmente a farmacologia, né, desenvolveu-se muito nessa área da psiquiatria, que permite um tratamento com qualidade de vida, com efeitos colaterais muito baixos. Com qualidade, para se ter uma ideia, quem está em casa, para até entender, eu amamentei a minha filha tomando antidepressivo. Então, assim, hoje tá tudo tão avançado que não prejudicou em nada, né, o meu bebê. Então, isso é importante também para quem está em casa, porque muitas mães acabam de ter o neném, acham que se tomar um remédio, um antidepressivo, um ansiolítico, vai prejudicar o bebê. Isso não é verdade. E muitas vezes se sentem culpadas, né? Não conseguir amamentar. É tanta coisa na cabeça da mãe, né? Mas
Patrícia, eu queria deixar assim, bem claro para as pessoas que quando a pessoa chega ao ponto de querer se matar, ou de se matar, ela na verdade, ela não quer morrer. Ela quer se livrar daquele sofrimento. Do problema, né? Do sofrimento que ela não vê saída. Então, é muito importante que a gente esclareça as pessoas que, buscando ajuda, esse sofrimento cessa. E cessando o sofrimento, volta, retorna à vontade de viver. Retorna a esperança de que a vida é possível, com você viver em plenitude, com alegria. Né? Isso é que eu acho que é o mais importante dessa campanha. E até o slogan da campanha, né, doutora? Vamos mostrar? Vamos mostrar. Que é falar é a melhor solução. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O falar aí é trocar ideia com um parente, com um familiar, com um amigo, né? Buscar ajuda. Não ter o tabu. Né? A gente realmente combater esse preconceito. Por que a gente pode falar sobre essas outras doenças orgânicas com a maior naturalidade, a sociedade aceita, a família aceita, e por que a gente não pode falar sobre doença mental? Claro. Né? Porque essas pessoas são diferentes? Não, são pessoas iguais a todas que existem na sociedade. Agora, doutora, no caso do doente mental, por exemplo, daquela pessoa que está sofrendo uma depressão profunda, que busca realmente a questão do suicídio e acaba matando familiares. Por exemplo, a gente ouviu vários casos recentemente, até daquele rapaz do Rio de Janeiro, que se matou, pulou com os 2 filhos, antes tinha matado a mulher. É uma forma de se livrar do problema e tentar fazer com que as pessoas não sofram com aquela decisão? É isso? Sim. É esse o raciocínio? O raciocínio é esse. A pessoa não vê saída, né, para aquela situação e como também não quer que os entes queridos sofram. Então, assim, a única forma que eu tenho de poupar é eu morrer e levar as outras pessoas comigo para poupá-las do sofrimento. Mas aí já está num estágio gravíssimo, né, doutora? Agora, um grande número de pessoas tem se matado aqui em Fortaleza também, né, doutora? Isso, inclusive, pulando de prédios comerciais. Eu até ouvi dizer recentemente que alguns prédios aqui estão evitando deixar aquelas janelas dos corredores de elevador na abertura comum, estão colocando grades e até contenção para que as janelas elas não consigam abrir para que um corpo não passe por lá, porque um número grande de pessoas pulando de prédios aqui de Fortaleza. Essa taxa tem aumentado no Brasil como um todo e no mundo. E por quê, doutora? E eu acho que aqui no Brasil, nesse momento, essa crise econômica que a gente está vivendo, né, eu acho que contribui a maneira como essa sociedade consumista se coloca. Não é o C, é o T, então as pessoas se cobram cada vez mais poder adquirir as coisas. E aquilo funciona como uma condição para eu ser feliz, para eu estar bem. O status, o financeiro, isso, né? Exige muito da pessoa e muitas vezes a pessoa não consegue atingir aquele nível de consumo, não consegue atingir aquele objetivo, né? Pressões, estresse, isso tudo contribui. Agora, uma coisa que eu queria salientar, que é muito importante, é a espiritualidade. Vários estudos têm demonstrado que quando a pessoa pertence a alguma religião, não importa qual, a fé em alguma coisa. A fé em alguma coisa, você exercitar a sua espiritualidade, isso funciona como um fator protetor. Então, pesquisas foram feitas em comunidades, né, em que eram bastante coesas e que tinham a religiosidade como uma coisa muito forte. E nesses lugares, as taxas de suicídio eram menores. Então, essa questão é muito importante porque você dá um norte à sua vida, você tem por que lutar. Né? E você tem assim, sempre uma esperança, a espiritualidade ajuda muito nisso. Com certeza. Doutora, me corrija se eu estiver errada, mas eu já li, eu não vou me lembrar onde, mas que países muito frio, lugares onde o frio é permanente, a taxa de suicídio é maior. Tem um porquê? Eu queria que a senhora explicasse.
Tem. Isso que você está dizendo, os dados apontam nessa direção. Inclusive, assim, no hemisfério norte, né, quanto mais ao norte, os países, as cidades, maior a taxa de suicídio. Por que isso? Pensa-se que as estações do ano, né, elas são muito longas. Então, o inverno, por exemplo, o sol os dias ficam mais curtos e as noites ficam mais longas. Então, a incidência da luz parece contribuir para você se sentir melhor. Okay. Enquanto que, quando você tem os períodos de inverno, que você passa o tempo mais na escuridão, né, as pessoas que têm tendência acabam se deprimindo mais nesse período. E talvez, devido a isso, aumentam as tentativas e aumentam o número de suicídios. E nesse mesmo texto eu me lembro que o próprio sol é um remédio barato, né, é de graça e natural, até para poder melhorar a questão da taxa da serotonina. Os raios solares. Você permite você ter mais atividades fora de casa, ao ar livre, né? E quando você vai para fora da sua casa, devido ao clima, você se movimenta, né? Você tem contato com o sol, com a luz. E isso aí ajuda bastante. É diferente num lugar de clima temperado, onde o frio é muito grande, você não aguenta ficar fora fazendo atividades devido à temperatura. Então as pessoas tendem a se socializar menos, a sair menos de casa, a se isolar mais, né? Talvez seja essa a explicação. Doutora, os chineses, os japoneses, os orientais de forma... eles são ainda os recordistas em taxa de suicídio? A China... Por quê? É o país que atualmente tem a maior taxa de suicídio. O porquê a gente acredita que tem algo a ver com a cultura. A cultura contribui bastante. E uma coisa interessante na China, por exemplo, é que em todo o resto do mundo, a taxa de suicídio é mais alta em homens do que em mulheres. E na China ocorre o contrário. A taxa de suicídio é maior em mulheres do que em homens. O leste europeu é outra região onde a taxa de suicídio é bastante elevada. Isso tem sido motivo de muita pesquisa. Existe ainda, né? Até a Sociedade Internacional de Prevenção do Suicídio, que vive estudando, né, isso. Existem fortes indicações de que alterações genéticas estariam associadas a um risco maior das pessoas cometerem suicídios. É tanto que existem o que eles chamam de famílias suicidas. São aquelas famílias onde existem vários casos de pessoas que cometeram suicídio. Então, estudam essas famílias, inclusive na parte genética. Para saber se tem alguma hereditariedade. Interessante. Então, o suicídio tem sido, devido ao número crescente, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, em 2020, cerca de 1,53 milhão de pessoas cometerão suicídio no mundo. É grave, né? E que aumentará em cerca de 10 a 20 vezes o número de tentativas de suicídio. Então, é um negócio muito alarmante, né? E que a gente precisa estudar. Até lá a gente vai fazer a nossa parte, doutora, né? Eu vou para um rápido intervalo, mas a gente vai continuar conversando sobre o tema, que é delicado, mas que interessa muita gente que está em casa, no próximo bloco, tá bom? Ok. Não sai daí que eu volto daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da doutora aqui no programa Diálogos. É um prazer, um assunto tão delicado, mas que é importante o debate. Eu é que agradeço, em nome da associação, né, a abertura que vocês estão dando para que a gente possa abordar um tema que muitas vezes é tabu. E é proibido falar. Mas a gente está quebrando esse tabu aqui no Diálogos. Doutora, aqui em Fortaleza, quem estiver interessado em buscar ajuda para algum familiar ou para a pessoa mesmo, onde recorrer?
existem, eu diria que, poucos serviços. Um serviço que presta um trabalho fantástico é o CVV, Centro de Valorização da Vida. E tem um programa da Universidade Federal do Ceará, no Hospital das Clínicas, que chama-se Pra Vida, Programa de Apoio à Vida, que eles estão em condição, né, de ajudar de imediato essas pessoas. As outras maneiras, que é quando a pessoa procura ajuda e que precisa de um acompanhamento, é que nós estamos, em termos de saúde pública do SUS, nós temos uma carência enorme, né? E isso é uma coisa que precisa mudar. A gente sabe que no momento a saúde está vivendo um período muito difícil, mas que as autoridades precisam olhar com carinho e com muito cuidado essa problemática, né? A gente não pode se furtar a ela. Existem os CAPSs, que infelizmente eles prestam um bom serviço, mas eles estão sobrecarregados. E a nossa associação, a gente não atende, não dá uma assistência médica às pessoas. A gente funciona muito para dar apoio. Apoio moral, né, mesmo, né? Apoio, educação, educar, orientar as pessoas sobre as doenças mentais. A gente tem participação de pacientes, de familiares, que é uma coisa muito importante que a gente considera, porque quando a pessoa adoece, ela não adoece só, a família adoece junto. E muitas vezes é necessário que a família tenha informação sobre o problema do ente, do familiar, para poder até ajudar. A família precisa ter essa consciência e ser educada em relação às doenças mentais, porque muitas vezes o paciente quer se tratar, mas a família chega e diz: você está bem, não toma esse remédio não, você vai ficar dependente em vez de dele. Tá atrapalhando, né? Exatamente. Largue com isso. Mas muitas vezes é falta de informação, né, doutora? E é por isso que a gente, na associação, faz esse trabalho juntamente com a família. Ai, que maravilha. Vocês estão no Facebook, né? Estamos. Através da sigla. Sigla. Que é a Associação em Defesa da Saúde Mental. E lá tem todas as informações sobre esse centro de apoio. Tem as atividades que a gente realiza, sabe, informações. Doutora, está rolando um evento aqui em Fortaleza em comemoração ao Setembro Amarelo, né? Sim, a associação, a DSM, está realizando agora dia 17, que é sábado, e no outro sábado, dia 24. Então hoje o programa está indo para o ar? Exatamente. Na Avenida Beira-Mar, na Praça dos Estressados, às 4h30 da tarde, ação para educar, divulgar sobre os riscos do suicídio para a comunidade. E eu convido quem quiser ir lá para entender melhor. A gente vai estar com os membros da associação, com alguns profissionais, para conversar com as pessoas que quiserem. Na Avenida Beira-Mar? Sim, na Avenida Beira-Mar. Em que altura? Na Pracinha dos Estressados. Perfeito, está feito o convite. Obrigada, doutora. Obrigada. O programa Diálogos fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê sábado que vem. A todos um excelente final de semana. Beijo, tchau.